Olá, alunos e alunas do curso de Coaching e Desenvolvimento Humano. Estamos aqui para a nossa aula de revisão da disciplina de Educação Corporativa. Estamos falando aí com vocês que estão em todos os lugares do Brasil e também em Boston, nos Estados Unidos. Espero que vocês estejam fazendo as suas APOLs, APOL 1 e APOL 2, não esqueçam, não percam os prazos, é uma pontuação bastante importante para vocês para formar a sua média. Então, eu que vou estar trabalhando com vocês hoje essa temática da educação corporativa. Eu sou psicóloga, trabalhei em organizações durante muito tempo, né, e trabalhei justamente nessa área, né, de educação corporativa, né, implementando programas de desenvolvimento das mais diversas formas. Então, vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e compartilhando meus conhecimentos com vocês e também trazendo uma revisão aí das 6 aulas que vocês tiveram durante esse módulo. Então, vamos lá, queridos alunos, vamos começar nosso bate-papo, a nossa revisão. Então, a educação corporativa. Então, vamos para o nosso primeiro slide. Eu queria trabalhar com vocês essa temática, né? Será que há relação entre o coaching profissional, o gestor de desenvolvimento humano e a educação corporativa? Se há relação, qual será que esta relação, né? Então, é bastante importante, a relação é muito profunda, sabe? Você vai ser um coach profissional e não quer trabalhar dentro de organização, você quer montar o seu próprio escritório, seu próprio espaço de trabalho, mas quem serão seus públicos? Quem você vai atender? Quem serão seus clientes? Provavelmente pessoas que estão inseridas em contextos organizacionais. Você até pode trabalhar com um coach, por exemplo, esportivo, né? Mas esse coach esportivo, provavelmente, ele vai estar dentro de um clube de esporte, ele vai estar dentro de uma instituição que vai demandar dele competências, que vai demandar dele um aparato todo de qualificação, de formação, de desenvolvimento de novas habilidades, de desenvolvimento de novas competências. Então, você vai estar trabalhando, né, com o desenvolver dessa pessoa para que ela seja melhor dentro de uma corporação. E a gente precisa ampliar um pouquinho o conceito de corporação, né? Corporação pode ser qualquer instituição da qual eu pertença, né? Eu quero fazer um coach de vida, por exemplo. O que eu tenho a ver com educação corporativa? Tem sim, né? Porque essa pessoa que veio te buscar um coach de vida, provavelmente ela deve ter algum trabalho, ou o marido, ou alguém, ou o esposo, deve ter algum trabalho. Então, é muito interessante a gente olhar, inclusive, para esse aspecto profissional de uma pessoa que vem procurar um coach de vida, o quanto essa profissão é importante na vida dela ou não, né? Então, compreender sobre esses aspectos do desenvolver pessoas dentro de uma instituição, dentro de uma corporação, vinculando, né, as vontades daquela pessoa com a estratégia da organização, permeia o nosso papel de coaching, sim, né? Eu fiz a minha formação de coaching em 2013, desde 2013 trabalho como coach, e isso para mim tem sido bastante importante, né? A minha experiência em empresas tem alimentado muito a minha experiência como coach profissional, e eu vejo o tempo inteirinho esse alinhamento de expectativas, né? E agora vamos falar do desenvolvedor de pessoas, né, do desenvolvedor, aquele que quer ser um gestor de desenvolvimento humano, ou dando palestras, ou trabalhando dentro de uma área de gestão de pessoas de uma empresa, né? Então, é total trabalho desse profissional, né? Estar desenhando modalidades, formas de educação corporativa. Qual a melhor forma de educação corporativa
para aquela organização. Você é um palestrante, você vai dar cursos, você vai ser provavelmente convidados por empresas. Então, é importante você saber que nível aquela empresa se encontra do ponto de vista da perspectiva da educação corporativa para você poder abordar os temas que você vai levar no seu trabalho. Então, tem relação, sim, né? Está totalmente direcionado, essa disciplina foi pensada para esses dois perfis. Então, vamos dar continuidade, vamos ao próximo. Então, a educação para o trabalho, né? O que é, né? Então, ela traz a pessoa como protagonista do processo de aprendizagem. Então, gente, isso é coaching, né? O coach visa o quê? Visa trazer a pessoa como protagonista do seu processo de aprendizagem para a vida, para uma carreira, para uma escolha profissional, para um coach desportivo, para um coach, enfim, né? Então, é a pessoa entender que ela é a protagonista de tudo aquilo que ela quer buscar em sua vida. E aí, o segundo pilar, né, da educação para o trabalho, ela faz essa corresponsabilidade da pessoa e da organização. Então, a responsabilidade pelo aprimoramento, pelo aprendizado, não é só da organização. Isso já foi, né, há muito tempo atrás, a organização que tinha que prover, né, toda a capacitação. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa tem essa corresponsabilidade, né? Então, normalmente os cursos são preparados, né? Com a pessoa também contribuindo com partes, ou a pessoa tendo um plano de desenvolvimento individual, do qual alguns aspectos ela vai buscar sozinha, ela mesma. E quando a gente está trabalhando com coach, que a pessoa não tem na sua organização um plano de desenvolvimento individual, vai ser o nosso foco, né? O nosso plano de ação é estabelecer um plano de desenvolvimento individual. Então, é a pessoa, né, buscando com uma corresponsabilidade vinculado àquilo que ela quer fazer, né? Aquilo que ela quer de trabalho. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos para o próximo? Então, a universidade corporativa, né, é o grandão, né, assim, seria a área, vamos chamar assim, né, em vez da gente ter aquelas áreas tradicionais de treinamento e desenvolvimento que muitas organizações tinham, né, hoje a gente fala, então, de universidade corporativa, né. Vocês têm aí nas aulas diversos exemplos de empresas que migraram do treinamento e desenvolvimento tradicional para a educação corporativa, para a universidade corporativa, Então, universidade corporativa a gente chama o nome, né, do local, aonde a educação corporativa acontece, né? Então, dentro da universidade corporativa, se transmite, se organiza, se planeja, né, programas que visem, né, a gestão do conhecimento daquela organização e daquelas pessoas que atuam naquela organização, voltado especificamente para o mercado de trabalho que aquela organização está atuando, né? Vamos para o próximo? Então, a universidade corporativa, ela é uma organização, né, onde a organização vai fazer o quê? Vai transmitir o quê para as pessoas? Os seus valores, a sua missão, a sua estratégia, né? Então, a universidade corporativa, ela tem esse foco bem fundamental, né, que é transmitir muito fortemente para as pessoas quem é aquela corporação, quem é aquela organização, de onde ela vem, para onde ela vai, quais são as suas estratégias. Normalmente são cursos livres. O que significa cursos livres? Não são cursos regulamentados pelo MEC. A gente vai ver algumas exceções de alguns exemplos de universidade corporativa que tem uma chancela do MEC, mas normalmente são cursos que a própria organização estrutura, né, às vezes com profissionais convidados e às vezes com os próprios funcionários ministrando
os treinamentos, as vivências, as palestras, né? Então, o corpo funcional que nela atua nem sempre está ligado a uma universidade acadêmica, então também faz parte da universidade corporativa fazer o quê? Fazer a formação do corpo funcional que vai atuar como instrutor dessa universidade corporativa. Numa instituição que eu trabalhei durante muitos anos, durante 16 anos, a gente fazia toda a capacitação dos instrutores, né, das pessoas que trabalhavam para a nossa universidade corporativa. Na época não tinha esse nome de universidade corporativa, mas tinha o conceito já da universidade corporativa. Então, a gente tinha uma capacitação para os instrutores, e era bem bacana. E mesmo assim, quando a gente contratava um instrutor externo, nas duas corporações que eu trabalhei, quando a gente contratava um instrutor externo, né, ou uma universidade, ou um profissional autônomo, a gente sempre trazia tudo isso daqui, qual é a visão, quais são os valores, por que a gente estava fazendo aquele treinamento, por que a gente estava fazendo aquele curso, por que a gente estava fazendo aquela vivência, né? Então, é bem importante isso, né? O corpo funcional, ele não está ligado a um universo acadêmico, mas faz parte da universidade corporativa formar esse corpo funcional, e também esse profissional que vem de fora. Então, quase todas as atividades são realizadas em ambiente virtual. Então, isso é uma característica de partes da universidade corporativa, né? E principalmente nesse mundo que a gente vive, principalmente nessa atualidade que a gente está vivendo, né? Onde o treinamento, onde o ambiente virtual, né, tem se mostrado bastante presente, inclusive, assim, com treinamentos curtinhos, né, no celular, que a pessoa está indo trabalhar, mini aula, que ela escuta, né, ali de 1 minuto, 5 minutos, né, o micro-learning, que a gente está chamando, né, então, diversas plataformas que a gente pode estar utilizando para levar o conhecimento para as pessoas, né, e tem atividades que a gente precisa fazer fora do ambiente virtual, nesse momento não está sendo possível, né, mas tem atividades que a gente acaba fazendo fora do ambiente virtual, mas quase tudo nessa plataforma. Então, vamos para frente, vamos para o próximo. Então, gente, agora é bacana a gente entender um conceito que vocês vão ouvir muito na vida profissional de vocês, e que eu também falo muito desse conceito, que é capital intelectual. O que é o capital intelectual? Né? Ele é o conjunto de 3 estruturas do capital humano, que é aquele conhecimento explícito e implícito útil à organização. Já a gente vai relembrar conhecimento explícito e implícito. Então, o capital humano é o conhecimento das pessoas que atuam dentro da organização. O capital estrutural, né, é o conhecimento que a organização consegue formalizar. Então, do capital humano, de tudo que o conjunto de funcionários da empresa que já passaram, que estão lá, né, atuando, então é estruturar isso daqui, deixar este conhecimento visível para todo mundo, né? Então, na forma de programas de capacitação, na forma de manuais, na forma de procedimentos, na forma enfim, diversas formas que a empresa vai utilizar, né, para estruturar este conhecimento. E o capital relacional, né? Então, é a rede de relacionamentos que essa corporação constitui com os seus clientes, com os seus parceiros e com os seus concorrentes. Como assim? Relação com concorrente? Sim, né? O que a gente tem observado, né? Uma quebra de barreira nessa questão do concorrente, né? O concorrente não é meu inimigo, e isso até é uma dica para você, que vai trabalhar como coach ou que vai trabalhar com desenvolvimento humano, dando palestras e tal. Faça seu network, sabe? Olhe para as pessoas que estão trabalhando igual a você e faça parceria. Porque, de repente, assim, ó, você está fazendo coach para um esposo, né, para um marido, para um homem, né? Você está fazendo coach para um homem, que está lá discutindo as suas questões de trabalho. E aí ele tem uma esposa, ou ele tem uma filha, e essa esposa ou essa filha está precisando de um coach, a filha precisa definir
carreira dela, carreira profissional. Ele vem pedir, você não pode fazer o coach para minha filha? Não, você não pode, né? Você já está atendendo o pai, então você não pode atender a filha, você não pode atender duas pessoas da mesma família. Então, é bacana você ter um parceiro, né? Que daí a gente vai chamar de quase de parceria, né? Quebrando um pouco essa coisa da concorrência, né? Você vai olhar para um outro coach que você vai, então, encaminhar essa pessoa para fazer coach com outro profissional. É a mesma coisa, você está trabalhando, você é um palestrante, e alguém vem te pedir uma palestra, mas você não tem agenda. Aí você vai ter lá as pessoas que dão palestra do mesmo jeito que você para poder encaminhar essa pessoa, e você vai fazendo troca de trabalhos, né? Então, é extremamente importante a empresa olhar, né, para qual o desejo do seu cliente, quem são os seus parceiros e por onde seus concorrentes estão caminhando, e como que ela pode se alinhar com esses próprios concorrentes também, para, enfim, criar novas estratégias, criar novos produtos, né? Vamos para frente? Então, a educação corporativa, né, ela é um conjunto, né, é um projeto, né, um conjunto de coisas, é um projeto de formação desenvolvido pelas organizações. Então, a educação corporativa é um projeto lá dentro da área da universidade corporativa, né, que objetiva o quê? Né, alinhar as estratégias da empresa, né, então a gente vai conduzir todo o programa de aprendizado daquela organização alinhado às estratégias da empresa, voltado a todos os níveis hierárquicos. Isso é uma coisa bastante importante. E a gente utiliza linguagem diferente conforme o nível hierárquico que a gente está trabalhando, né? Na empresa que eu trabalhava, por exemplo, a gente tinha desde dirigentes até o pessoal de higienização e limpeza, até o pessoal de segurança, até a equipe de nutrição, que trabalhava na cozinha, como auxiliar de cozinha, porque era uma empresa que tinha diversos negócios. Então, o mesmo treinamento que a gente elaborava para um coordenador, não era o mesmo treinamento que a gente elaborava para o pessoal de higienização e limpeza, por exemplo, né? O conteúdo podia ser o mesmo, passar as estratégias da empresa, missão, visão, valores, mas a forma de fazer e o profissional que a gente contratava para trabalhar, ou o profissional interno que a gente contratava, que a gente designava para aquele treinamento, era totalmente diferente. Por quê? Porque a linguagem é diferente. E vocês também têm exemplos aí de universidade corporativa que elas focam um nível hierárquico para trabalhar, né? Vocês têm o exemplo da Apple, né? A Apple, ela trabalha só com formação de liderança. Tá errado isso? Não, não tá. É o jeito que a organização entende a sua estratégia, né? Vamos ver aqui a continuidade do slide, né? Então, além, né, de todos os níveis hierárquicos, né? Institucionaliza uma política de aprendizagem contínua. Gente, isso é muito importante, sabe? Você ter uma política de aprendizagem contínua. Então, continuamente você está buscando novos desafios, novos aprendizados, novas temáticas, refazendo temas, reorganizando. Então, traz essa continuidade, né? Eu dei um curso hoje e esse curso fica e está ok, né? E ele proporciona a implantação de novas competências. Então, como o mercado é muito volátil, como o mercado está sempre mudando, né, como o cliente está sempre demandando novas perspectivas, então a organização ela precisa estar desenvolvendo novas competências para si, né, as competências organizacionais, né, e as competências no nível das pessoas, no nível individual. Então, essas competências todas que vocês também já tiveram a oportunidade de estar trabalhando bastante esse conceito, né? Então, todos esses níveis de competência, elas precisam estar o tempo inteirinho sendo olhadas e aprimoradas. Vamos para o próximo? Ela está vinculada à estratégia da empresa, a gente já falou disso, né? E tem como objetivo desenvolver a competência no corpo funcional, né? Também a gente já falou disso. Está ligada
uma visão de longo prazo, né? Então, a universidade corporativa, né, com a educação corporativa, né, como mecanismo de transmitir o conhecimento, né, ela está também ligada ao longo prazo. Então, aonde esta organização quer estar daqui a tanto tempo? Então, nós já vamos construindo, né, um conjunto de aprendizado, um conjunto de conteúdos a serem transmitidos, que eu atinja isso lá no longo prazo. O modelo educativo pode abranger as mais diversas modalidades de ensino, né? Então, a gente também já falou disso, né? Hoje a estratégia tem sido mais o ensino à distância, o ensino virtual, mas também diferentes estratégias, né? Atividades em grupo, atividades presenciais, fundamentalmente convênios, às vezes, com algumas universidades, que a gente já vai falar de um exemplo também, né, convênios com universidades, também bolsas de estudos, tem muitas, valores, tem muita organização, o Sebrae é uma delas. No Sebrae tem um recurso que a pessoa pode ter, né, um valor financeiro, que ela pode usar esse valor financeiro para qualquer treinamento que ela queira, qualquer coisa que ela queira fazer, né, sem estar ligado ao seu plano de desenvolvimento individual, né? Eu acho essa ideia bastante interessante, sabe? E tem instituições muito modernas que têm esse tipo de coisa. Inclusive, ela pode pagar uma terapia com esse valor, né? Ela pode fazer um curso que agregue a vida dela, porque a gente também tem que pensar um pouquinho, né, que muito essa separação da minha pessoa, do eu pessoal com o eu profissional, já foi o tempo em que isso era absolutamente separado, né? Quando você começa a trabalhar, a pessoa fica de fora, né? E a gente veio desconstruindo esse conceito ao longo do tempo, né? Então, à medida em que eu me melhoro como pessoa, eu também me melhoro como profissional. Então, o meu desenvolvimento pessoal e o meu desenvolvimento profissional, ele é interligado e um contribui com o outro. Eu adquiro um novo conhecimento no meu trabalho, com certeza a minha vida pessoal também vai se enriquecer, né? Então, esse profissional como um todo, né? Não como um robozinho, como uma máquina que está lá trabalhando, né? Mas como uma pessoa que vai lá entregar o seu talento, entregar o seu melhor para aquela organização. Vamos dar continuidade? Desenvolvidos, que os programas sejam desenvolvidos. Então, por exemplo, uma competência crítica, numa empresa que eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhei, eles visavam a internacionalização. Então, uma competência crítica, então eles tinham uma meta lá, até X tanto tempo, né, tinha dentro da estratégia da organização, até X tempo a internacionalização. Então, o que a gente fez para essa questão da internacionalização? Nós que trabalhávamos na área de gestão de pessoas, nós tivemos que capacitar diversos profissionais, né, em idiomas, aonde a organização pretendia estar se internacionalizando, né? A mesma coisa aconteceu com o Grupo Ninter, né? O Grupo Ninter também tem um projeto, também teve um projeto de internacionalização, né? Ele também foi para Boston, que está aí nos escutando, o curso de coaching, e para outros países também. Então, eles também tiveram que fazer todo um projeto para essa internacionalização, toda uma qualificação dos profissionais para isso. Então, para que uma visão aconteça, né, é extremamente importante que tudo isso venha a se desenvolver, né? E esse é o foco da universidade corporativa, né? Então, a universidade corporativa, ela está extremamente antenada, né, aquilo que a organização precisa. Então, a universidade corporativa, normalmente, né, quem conduz, quem atua na universidade corporativa, normalmente tem títulos de direção, né? E eles participam das estratégias, da definição das estratégias da organização. Então, a gente está falando de uma educação corporativa, de uma universidade corporativa, da área, né, da universidade corporativa, a gente está falando de uma área que participa das estratégias da empresa. Por quê? Para que ela possa desenvolver
essas competências críticas. Se ela não participa, como é que ela vai desenvolver essas competências críticas, né? Então, críticas é assim, né? Ou por uma questão de dificuldade da organização, ou por uma questão de um novo negócio, né? Vamos para o próximo. Então, o objetivo também, né, é sintonizar as competências individuais com as competências organizacionais. E esse é o grande segredo, né, da universidade corporativa, né? Porque é bem isso, né? Eu tenho competências individuais e a organização demanda competências. Então, como sintonizar isso, né? Como orquestrar isso? Eu sempre fico imaginando aqui, né, nessa temática, uma orquestra, né? Então, você tem lá todos os instrumentos e o maestro sintonizado. Você tem um violino que entra na hora certa, e o violino não é mais importante do que o sax não é mais importante do que a flauta, que não é mais importante que o sino, que não é mais importante do que a guitarra. Ninguém é mais importante do que ninguém, né? Todos os instrumentos têm o seu papel, mesmo que uma flauta entre para tocar um segundo, mas o segundo que aquela flauta toca faz toda a diferença naquela composição, naquilo que foi composto para o ouvinte, né? Então, essa sintonia das competências é o processo-chave dentro do conceito da universidade corporativa. Vamos para o próximo? Então, agora vamos lá. Lembra que a gente falou do conhecimento tácito e explícito? Vamos explicar eles, né? Vamos revisar, porque vocês têm isso bem detalhado, né? Então, o tácito é aquele conhecimento meu, que eu não expresso ele em palavra, que eu fui adquirindo. Eu li um livro, eu vi um filme, eu estudei uma coisa, eu fiz um curso há muito tempo. Então, é aquele conhecimento do funcionário, né, que ele vai indo, que ele vai adquirindo ao longo da sua vida, ou o conhecimento da organização que ela vai adquirindo ao longo da sua vida, ou o conhecimento da pessoa que ela vai adquirindo ao longo da sua vida. O explícito, né, é aquele que é expresso com clareza. Então, numa organização, é expresso através dos seus procedimentos, é expresso através da formalização de programas de educação corporativa, né? É expresso através de manuais, é expresso através de tutoriais, né? Então, é expresso dessa forma, né? Então, é o expresso com clareza, o explícito, como o próprio nome diz, né? Isso é uma boa perguntinha de prova, vocês não acham, não? Ah, eu acho, né? Prestem atenção, não sei o que vai cair na prova de vocês, mas acho que é uma boa perguntinha, né? E qual, então, que é o objetivo da universidade corporativa quando ela, né, traz a educação corporativa, né? Ela sintonizar, né, esses dois conhecimentos, trazer o tácito, que é aquilo que eu tenho, né, para o explícito. E essa é a grande questão, essa é a grande dificuldade. Porque assim, eu estou aqui, eu sei fazer meu trabalho, né? Eu faço meu trabalho, eu tenho meu conhecimento, né? Mas como é que eu explicito isso? Né? Como é que eu deixo isso para todo mundo saber? Porque senão a pessoa vai para uma outra área ou vai para uma outra empresa, né? Decide, faz uma outra escolha da sua carreira e aquele conhecimento vai junto com ela. E isso não é saudável para a empresa, né? Então, é bem importante, né? Quando uma pessoa vai ampliar um conhecimento, ela, de alguma forma, transmitir esse conhecimento. Aí, a gente está fazendo essa sintonia do tácito com o explícito. E aí, o funcionário ganha e a organização também, toda a organização também ganha. Vamos para o próximo? Pode aumentar, fazendo favor? Ótimo. Modos de conversão do tácito em explícito, né? Então, um desses modos é através da socialização, é do compartilhar conhecimento mesmo, né? Com a experiência direta, a gente batendo papo. A outra é a externalização, que é articular o conhecimento tácito através de um diálogo, de uma coisa mais formal, né? E a combinação,
que é sistematizar a aplicação do conhecimento explícito. Então, a combinação, o que a gente faz? A gente começa, então, faz um treinamento, faz um programa de capacitação, faz um material sobre aquilo, faz um tutorial sobre aquilo, né? E a internalização é quando a gente já aprendeu tanto aquilo que eu já coloco aquilo na minha prática, eu já coloco aquilo na minha rotina. Ele já virou tácito de novo, porque eu já sei tanto que eu consigo fazer. Vamos para o próximo? Então, a educação corporativa é o resultado da gestão de pessoas alinhada à gestão do conhecimento. Então, a educação corporativa é esse resultado, né? Como que a empresa quer fazer essa gestão do conhecimento, né? E aí, então, que leva ao conhecimento organizacional, que gera, que produz o conhecimento organizacional. Então, a educação corporativa alinhada com como a empresa gere esse conhecimento, né, dá o conhecimento da organização, ok? Vamos para o próximo? Então, a educação corporativa como iniciativa, né? Então, alinhar o aprendizado ao planejamento estratégico da empresa. Então, isso é fundamental, né? Se a gente não alinhar todo o aprendizado trazido para dentro da organização com planejamento estratégico, a gente vai estar desperdiçando energia, desperdiçando conhecimento, não fazendo a gestão do conhecimento. O aprendizado relacionado à área de negócio da empresa e ao seu posicionamento estratégico. Então, isso é um aprendizado extremamente importante, né? Ao negócio da empresa e ao posicionamento estratégico. Tá, o que isso tem a ver com você, coach? Tudo, né? O aprendizado estratégico. Qual é o teu negócio? Ser coach, né? Ser coach de qual área? De qual área, né? Você é uma pessoa que quer trabalhar com treinamento, com cursos, com palestra. Qual que é o teu negócio? Qual que é a tua área, né? Qual que é o teu posicionamento estratégico, né? Então, isso fala para a gente de um aprendizado organizacional. Bacana, né? Então, a educação sob medida, né? Então, a gente começa a trabalhar com uma educação customizada aos anseios estratégicos, né? Então, a gente vai conduzir dentro da universidade corporativa programas educacionais que, de fato, sejam customizados. Isso vale para um processo de coach? Sim, né? Ele vai fazer um plano de ação para se capacitar customizada aos seus objetivos. O que ele quer? Qual que é o objetivo dele? Onde ele quer chegar? Beleza? Vamos para frente? Então, as vantagens de uma universidade corporativa, né? Ela aumenta a produtividade tanto do indivíduo como do coletivo, né? Cria vantagem competitiva, faz atração e retenção dos talentos, maior a eficácia nos processos, tem a reputação e a imagem da empresa, né? Então, ela contribui com essa imagem da empresa, né? A imagem da empresa se consolida, ela traz inovação e criatividade e traz motivação e engajamento para os funcionários. Por quê? Porque eu vejo que eu estou me desenvolvendo, eu vejo que eu estou me aprimorando. Tem muita gente que sai de organizações porque não tem espaço de crescimento profissional. Tem muita gente que muda de carreira porque naquele lugar não tem espaço de crescimento profissional. Então, crescimento profissional é uma demanda dos profissionais hoje e é uma demanda das organizações também, né, com esse perfil da universidade corporativa. E é por isso que as pessoas vêm nos procurar para um processo de coach, porque elas querem se sentir motivada, engajada, criativa, e é por isso que a gente também dá treinamento para as organizações, né, para engajar, para trazer a criatividade, para trazer novos ares. Ok? Vamos para a próxima. E o papel da liderança? A liderança tem papel nessa questão da universidade corporativa? Sim, né? O líder atua como um visionário, né? O líder é que, assim, ele tem que enxergar a universidade corporativa como importante para a área dele. Ele tem que fazer com que os seus funcionários queiram e participar da universidade corporativa. E daí ele é um patrocinador, né? É ele que, gente, vamos lá, universidade, vamos lá, vamos para treinamento, vamos fazer programas de desenvolvimento, educação corporativa, vamos fazer aqui o nosso momento, né, de compartilhar conhecimento.
né? E ele é um controlador, né? E vocês até têm lá na aula que ele não é um controlador no sentido daquele do controle, né? Mas ele é um controlador no sentido, assim, de favorecer, de propiciar, de organizar, de fazer acontecer, por isso controlador, né? A Ivânia fala bastante dessa temática do controlador, né? E ele é um especialista, não também um especialista no sentido de fechado, né? Mas ele é um especialista na sua área e ele vai fazer os links para que as pessoas tragam os conhecimentos. E ele também é um professor, né? Ele vai estar transmitindo conteúdos na sua atuação prática no dia a dia e dentro da própria universidade corporativa, né? Muitas vezes os líderes são chamados para conduzir alguns programas. Mas, ao contrário, ele também tem que ser um eterno aprendiz. Não adianta nada ele buscar ser patrocinador, controlador, especialista, professor, se ele não for um eterno aprendiz. Se ele não tiver o aprendizado nele, se ele não incentivar isso, se ele não transpirar o aprendizado. E ele é um comunicador, né? Então, é ele que vai estar comunicando todas essas questões da organização e da importância do transmitir conhecimento, da universidade corporativa e tudo. Vamos para o próximo? Então, o ensino à distância como ferramenta da educação corporativa, a gente já falou sobre isso, né? Então, essas plataformas do ensino à distância têm sido cada vez mais utilizadas dentro da universidade corporativa, tá? Então, podemos ir para o próximo. Então, vamos aprofundar mais aí na nossa universidade corporativa. Então, a universidade corporativa, ela é um guarda-chuva estratégico, né? O guarda-chuvinha aqui, né? Então, ela é um guarda-chuva estratégico para desenvolver, educar funcionários. Agora, aqui vem uma coisa muito importante. Só funcionários? Não. Se eu estou falando que ela é estratégica, ela vai também educar clientes, fornecedores e a comunidade. Como assim? Então, veja, eu preciso educar meu cliente. Qual é meu produto? Por exemplo, uma pessoa vem te procurar para um processo de coaching, e ele te diz assim, eu quero fazer um coaching porque eu quero ser uma outra pessoa. Você não vai educar esse cliente teu? Você não vai... Tá, mas como assim ser uma outra pessoa? O que você quer dizer por ser uma outra pessoa? Você sabe qual que é o objetivo do coach? Então, você está fazendo o quê? Você está educando. E à medida em que você, por exemplo, faz uma live, faz um post no teu Instagram, explicando para as pessoas, o processo de coach é assim, 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 né? Você está fazendo o quê? Você está educando esse teu cliente. Quando você faz também uma live, alguma coisa, para você, como alguém que dá treinamentos, você também está educando o teu cliente. E o fornecedor, é extremamente importante você educar o teu fornecedor, porque você vai depender da matéria-prima desse fornecedor, né? E a comunidade onde você está inserida, né? Então, isso tudo, né, a gente fala das estratégias organizacionais, né? Essa universidade, a decisão e um projeto bem feito e um diagnóstico bem estabelecido, né? Isso é chave para a gente começar qualquer programa de desenvolvimento. Vamos lá para o próximo? Tendências da universidade corporativa, né? Então, a tecnologia presente na educação, comunidades virtuais de aprendizagem, planejamento da educação corporativa através do IAD e a árvore de conhecimento, né, que é um software para mapear necessidades e resultados, né? Então, é bem importante a gente utilizar de recursos para mapear quais são as necessidades e quais são os resultados de cada programa que será desenvolvido. Podemos ir para o próximo? O líder educador, né? Ele é um parceiro do negócio, ele é um pensador do sistema, né? Então, ele não faz coisa isolada. Ele é um formador de alianças, né? Ele é um diretor da educação, né? É ele que dirige, é ele
que faz a educação acontecer, né? E ele está aberto ao feedback, né? Tanto para dar quanto receber feedback, porque através do feedback é que novos programas de treinamento, novos programas de desenvolvimento podem ser conduzidos. Vamos ao próximo? A trilha de aprendizagem, né? Então, esse é um conceito bastante interessante, né? O caminho de aprendizagem, né? A trilha de aprendizagem é aquilo do o que eu quero para o meu desenvolvimento, o que um funcionário almeja para o seu desenvolvimento. E esse caminho da aprendizagem, ele é construído em conjunto, né? Junto com a liderança, junto com o funcionário, sempre em conjunto, né? E os modelos podem ser linear, né? Uma construção linear de conhecimento, ou agrupado, a gente vai enriquecendo, vai trazendo novos conteúdos, e aqui eu vou pensando numa carreira dentro desse funcionário, dentro da organização, né? Então, a trilha de aprendizagem tem sido uma coisa bastante falada e construída conjunta, né? Então, essa trajetória que esse funcionário quer traçar dentro de uma organização. Vamos para o próximo? E uma avaliação, né? Todo programa, todo processo, ele passa por uma avaliação, né? Então, todo projeto que você for desenvolver de capacitação dentro de uma organização, é importante avaliar se aquele projeto atingiu os resultados esperados, né? Então, uma avaliação de reação, que é feito logo após qualquer atividade de desenvolvimento, para ver se as pessoas gostaram daquele evento, aproveitaram, se correspondeu às expectativas ou não. A de aprendizagem, então, o quanto eles aprenderam, o de comportamento, o quanto modificou de comportamento e se trouxe resultado na prática, né? A de resultado normalmente é feito depois de algum tempo, para ver se realmente trouxe modificações. Vamos ao próximo? Então, já estamos chegando aí quase no nosso final, né? Alguns cases de sucesso, né? Que é tanto trabalhado, né? O Banco do Brasil tem uma universidade corporativa bastante importante, a Petrobras tem uma universidade corporativa bastante rica, a Apple, né? Que a gente já até falou, é uma universidade corporativa diferente, né? Que trabalha com liderança, a Nestlé, uma universidade corporativa bacana, ela tem um convênio com o Grupo Ninter, né? E ela, então, capacita seus funcionários com graduação, pós-graduação, então eles quiseram uma vinculação com o MEC, por isso tem aí um convênio tão interessante com o Grupo Ninter. E a Walt Disney, né, também um exemplo interessante. Eu trouxe só um recorte, né, de alguns exemplos aqui para vocês, no sentido de relembrar esses exemplos, mas que vocês têm eles bem detalhados durante todas as aulas, né. Vamos para o próximo e eu acho que terminamos. Isso, terminamos mesmo. Então, espero que esses conteúdos tenham sido revisados para vocês, que essa revisão tenha sido agradável e útil ao conhecimento de vocês, e fico à disposição na tutoria se porventura tiver mais alguma dúvida. Um forte abraço e até uma próxima.